Biá, Terral Coletivo de Comunicação, Centro de Cultura Luiz Freire. Esse programa fica disponível em nossa página do Facebook e no canal do YouTube. Acompanhe as nossas redes sociais, porque nós também divulgamos por lá muita informação que você não vê por aí. A música tema deste programa foi composta pela banda Diablo Motor. Programa Fora da Curva. A gente fala o que a maioria cala. ZYI 775, Rádio Universitária Paulo Freire AM, 820 kHz, uma emissora da Universidade Federal de Pernambuco. Quer ouvir a frequência da periferia? Sintoniza AM 820, Rádio Universitária Paulo Freire. Programa Chega Junto, toda terça-feira às 10 horas. Hoje nós estamos recebendo o documentarista e produtor cultural Anselmo Alves. Boa tarde, Anselmo, seja muito bem-vindo à Rádio Paulo Freire. Boa tarde, é um prazer estar com vocês. Uma expressão nordestina que o senhor gosta? Um homem é um homem, um cachorro é um cachorro. Você nunca viu um passarinho mamando no peito de uma gata. Entendeu? Rádio Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos. Em julho, na nova programação da Rádio Paulo Freire, a arqueologia estará em evidência nas manhãs das quartas-feiras. Aguarde, seu passado espera por você. Durante o mês de julho, a Rádio Paulo Freire traz uma programação especial de férias, de segunda a sexta, a partir das 10 da manhã. Toda segunda tem Cidadania, Coisa de Todo Dia, Descomplica Dados, Saúde é o Tema e Entre. Terça tem Chega Junto, Cuscuz com Quê e Sessão Kids. Quarta, Arqueologia em Evidência, Saúde é o Tema e Musicac. Quinta tem Papo Reto no Rádio, Amplitude 88, Codinome Resistência e Cantando e Brincando nas Ondas do Rádio. E sexta tem Papos e Beats, Eco Ideia e Várzea Cultural. Rádio Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos. A Rádio Paulo Freire apresenta Saúde é o Tema. Boa tarde, ouvintes da Rádio Universitária Paulo Freire 820 AM. Eu sou Henrique Jonatas, estudante de jornalismo da UFPE, e estarei com vocês na primeira parte da transmissão desta quarta-feira, dia 26 de junho de 2019. O Saúde é o Tema e está no ar. E eu sou Roberto Peixoto, também estudante de jornalismo da UFPE, e lembro que você pode nos acompanhar pela frequência 820 AM, como também pelo streaming da nossa página no Facebook. É só procurar por Rádio Universitária Paulo Freire. O programa de hoje, o Saúde é o Tema, vem discutir a doença de Chagas. Logo no início do mês, Pernambuco vivenciou um surto da doença que começou no sertão do estado. Isso mesmo, Henrique. A doença de Chagas é uma infecção causada pelo protozoário Trypanosoma cruzi. A propagação se dá através das fezes de um inseto conhecido como barbeiro. A doença pode ser leve, causando febres e inchaços. O tratamento se dá através de medicamentos que matam o parasita. Se não houver o devido tratamento, a doença de Chagas pode causar insuficiência cardíaca. E devido ao surto que acometeu o estado de Pernambuco esse mês, a gente vai conversar com a médica do ambulatório de doença de Chagas e insuficiência cardíaca do Procap, Glória Mello. Seja bem-vinda, doutora. Muito obrigado por estar aqui conosco hoje. Bom dia, muito obrigada pelo convite. É muito bom tê-la conosco. E a gente já começa perguntando, doutora, quais os sintomas da doença de Chagas? Bem, os sintomas eles devem ser divididos, tá certo? Da fase aguda da doença e da fase crônica da doença. Na fase aguda, que é aquele período que acontece após a picada do barbeiro ou a contaminação através das fezes do barbeiro, geralmente os sintomas aparecem a partir de 2 semanas da exposição ao agente. Então, febre, aumento dos gânglios, calafrios, astenia, edema, inchaço nas pernas, falta de apetite. São esses os principais sintomas. São sintomas gerais,
né, que não tem assim uma característica específica. E podem muitas vezes ser confundidos que podem com muitas outras vezes doenças. ser confundidos com outras doenças, até mesmo com uma virose, quando eles são de uma forma mais frustra. Nos casos graves de contaminação oral, aí pode ter dor abdominal, inclusive até hemorragia digestiva, vômitos de sangue. Né? Mas isso são os casos graves que acontecem apenas numa ingesta de uma grande quantidade de parasitos. Depois dessa fase, você normalmente tem um período que a gente chama de forma indeterminada da doença, onde o paciente fica completamente assintomático. Depois, então, em torno de 30 anos dessa contaminação, ele vai começar a desenvolver os sintomas. Não é todo paciente que desenvolve. Vamos dizer que apenas 30% daqueles pacientes que foram picados é que vão desenvolver a doença na sua forma mais grave, que aí se divide em comprometimento digestivo, que pode ser a dilatação do esôfago, que a gente chama de megaesôfago, a dilatação do intestino, que a gente chama de megacólon, e o comprometimento cardíaco. Esse comprometimento pode ser leve, moderado ou grave. O comprometimento mais leve, às vezes, ele só apresenta pequenas alterações no eletrocardiograma. Mas existem pacientes que desenvolvem arritmias graves, existem aqueles pacientes, inclusive, que chegam a necessitar de um marca-passo. Né? E, por outro lado, você tem também a disfunção do coração, a dilatação do coração, que dá os quadros de insuficiência cardíaca. Mas só 10% desses doentes que apresentam sintomas, desses 30% que evoluem para a fase crônica com sintomas da doença, somente 10% deles é que vão apresentar as formas cardíacas mais graves. A senhora falou da fase aguda, da fase crônica, mas além disso tem a questão da doença que é transmitida pela gestante, né, ao filho. Isso. Explica, por favor, quais são essas diferenças. Então, a mãe, ela pode transmitir, a mãe portadora de doença de Chagas, ela pode transmitir para o filho, né, através da placenta. Aqui no Brasil, esse percentual de transmissão ele é pequeno, ele não ultrapassa 10%. Mas em outros países da América Latina, por uma questão de uma mudança de cepa, né, nós encontramos uma transmissão numa prevalência bem maior. Por exemplo, na Colômbia, no Chile, na Venezuela, na Bolívia, nós temos uma prevalência bem mais alta de transmissão materno-fetal. E a gente sabe que, para falar de doença de Chagas, a gente precisa falar sobre o barbeiro, né? Sobre esse inseto. Mas quem transmite, quem é o vetor da doença é o Trypanosoma, certo? O Trypanosoma cruzi, que está no barbeiro. Né? É o seguinte, nem todo barbeiro está contaminado. Tá certo? O Trypanosoma cruzi, ele habita normalmente o sangue de animais silvestres, né? E a partir daí o barbeiro se contamina quando ele vai se alimentar do sangue desses animais, né? Muitas vezes por condições de desmatamento, ele então sai daquele habitat selvagem dele e começa então a procurar as habitações humanas. Então, a partir daí é que ele pode, estando contaminado, picar uma pessoa e transmitir a doença, né? Mas nem todo barbeiro, o barbeiro ele é um inseto hematófago, ou seja, ele se alimenta de sangue, mas nem todo barbeiro está contaminado, né? Bom, Glória, a gente sabe que o barbeiro é mais encontrado na zona rural, né? Por causa das casas de pau a pique, das construções que não são de alvenaria ou que são, mas que não são bem rebocadas, que podem ter ali frechas nas paredes onde o inseto vai ficar ali, né? Ele vai se esconder. Esse inseto, ele vai ficar ali e à noite, ele tem hábitos noturnos, ele vai até o ser humano. Como é que a gente pode se prevenir do barbeiro na zona rural? Bem, o mais importante é a higiene e o cuidado com a casa, né? O ideal seria que todas as pessoas pudessem ter a sua casa rebocada, né? Que existisse um programa habitacional do governo que melhorasse essa condição de habitação e ninguém mais pudesse morar em casa de taipa. Para aquelas pessoas que infelizmente ainda convivem com esse tipo de habitação, seria a limpeza da casa, a higiene, evitar o acúmulo de madeira dentro de casa,
muitas coisas guardadas de uma maneira que ali o barbeiro possa se alojar. Outra coisa também é o uso de cortinados durante a noite, é essencial, principalmente para as crianças, para os idosos, aquelas pessoas que têm uma menor defesa, né? Mas o ideal seria que todas as pessoas da casa usassem. O uso de tela nas janelas também, nas portas, é muito importante. Então, são esses os principais cuidados para evitar que a casa se torne um abrigo de barbeiros. Uma outra coisa é evitar construções para abrigar animais domésticos, como galinheiros, como pequenos engradados ali para se colocar porcos ou cabras, porque também é uma outra maneira do barbeiro vir se alimentar desses animais e acabar entrando na casa. O ideal é que todas essas criações de animais fiquem longe da casa onde moram as pessoas. Agora, por que a casa de taipa, a casa construída por palha, ela é tão propícia para essa proliferação da doença de Chagas? A gente estava conversando aqui, antes de começar o programa, que isso envolve a questão das frestas que encontradas nessa casa, né? Porque o barbeiro é atraído pela iluminação, é isso? O barbeiro, ele é um inseto de hábitos noturnos, então à noite é que ele sai para se alimentar do sangue dos animais e eventualmente das pessoas, certo? Então ele vai procurar as frestas para se esconder. Ali ele forma seus ninhos, né? Onde ele vai ter ali as suas larvas, as suas ninfas, e ali eles vão proliferar. Se existe um local onde existe facilidade dele se alimentar e dele se esconder para que ele não seja assim esmagado, ninguém mate ele, então ele vai procurar ali. E a casa de taipa é esse meio propício, né? Porque tem vários locais onde ele pode se esconder. Casas não rebocadas também? Casas não rebocadas, porque eles também se alojam naqueles buraquinhos do tijolo, né? Basta ter um cantinho que ele se esconde. Ele é pequenininho, então ele se esconde bem. Agora, centros urbanos também podem ter casos de doença de Chagas. A questão do fogão a lenha também é importante o fogão a gente frisar, lenha, né? porque a lenha, ela pode vir com o barbeiro, né? Muitas vezes ele está na mata, ele está ali naquela lenha, ele se esconde ali naquela lenha que é cortada. Então, determinados locais podem realmente acontecer. Aqui, centros urbanos, vamos dizer assim, localizados no agreste, no sertão, porque aqui na região Zona da Mata praticamente não existe mais barbeiro, raramente é localizado, já houve muito, mas agora não tão mais, né? E assim, aqui no Recife, a gente nunca foi encontrado barbeiro aqui na cidade do Recife, mesmo com a possibilidade de vir através de lenha e tudo isso. Certo. Uma pergunta que eu acho que é interessante a gente fazer. A doença de Chagas tem cura? Tem. A doença de Chagas, quando ela é diagnosticada de imediato, né, com pouco tempo de exposição ao vetor, como é o caso desse surto que está acontecendo agora aqui no estado de Pernambuco, os pacientes tratados, eles têm um percentual de cura muito alto, certo? Quanto mais tempo fizer da exposição ao vetor, menor a possibilidade de cura, né? Mas com o tratamento atinge percentuais de 70% a 90%, dependendo do tempo de exposição. Se você já diagnostica a doença depois de, vamos dizer, 30 anos de exposição ao vetor, né, a possibilidade de cura vai ficar em torno de uns 70%, né, ou menos. Então, quando eu devo buscar esse tratamento? Porque a gente estava falando sobre os principais sintomas e eles são muito parecidos com diversas outras doenças, né? Exato. Veja, se você tem uma possibilidade de exposição ao vetor, se você mora numa área endêmica, onde existem barbeiros, você tendo esses sintomas, você deve procurar um médico. E se você encontra um barbeiro próximo da sua casa, você deve, com cuidado, tentar coletar esse barbeiro num vidro e levar para ser examinado, para ver se ele está ou não contaminado pelo Trypanosoma cruzi. Certo. E existe vacina para a doença de Chagas? Não existe vacina ainda. Né? Infelizmente, as pesquisas ainda não chegaram numa vacina que imunize as pessoas, né? E, doutora, quais seriam as complicações para esse tratamento tardio da doença? Porque a gente estava falando aqui, uma pessoa que apresenta a doença, que descobre que tem a doença na idade mais velha, por exemplo, vai ter muitas complicações para
fazer esse tratamento, né? Na realidade, se fizer. Na realidade, o que a gente vê é o seguinte, é que o tratamento, ele visa, o tratamento medicamentoso, né, com o benznidazol, que é a droga que existe para combater a doença, tá certo? Ele deve ser feito com até no máximo 12 a 15 anos de exposição ao vetor. Pacientes que já têm comprometimento tardio, é pouco benefício, porque uma vez que as lesões já existem, que você já tem o megacólon, já tem o megaesôfago, já tem cardiomegalia, já tem arritmia, o tratamento ele não vai mudar a evolução da doença. Inclusive foi feito um estudo chamado estudo Benefit na década passada, e foi visto que realmente não havia benefício em tratar a forma crônica. Pelo contrário, poderia ter até efeitos mais graves, né, pela toxicidade do medicamento. E esse medicamento que a senhora falou, esqueci agora o nome dele, que está disponível no LAFEP. Isso. Ele está disponível para todo mundo, na rede pública? Ele está disponível para todo mundo que tem um diagnóstico, né, da doença já confirmado. Ele é totalmente gratuito, ele é distribuído no ambulatório de doença de Chagas, né? Nós somos centro de referência para tratamento aqui no estado. Em outras cidades também deve-se procurar a Secretaria de Saúde para que seja feito o tratamento com acompanhamento médico. Certo. Doutora, eu gostaria de fazer uma pergunta. Se uma pessoa ela tem a doença de Chagas, ela pode se tornar, de alguma forma, ela pode passar essa doença para outra pessoa? Ela pode passar, se, por exemplo, a mãe pode passar para o filho, né, durante a gestação através da placenta, mas é um percentual pequeno aqui no Brasil que a gente documenta isso daí, né? Você pode passar também se você, por exemplo, você tem Chagas e vai doar um rim para uma pessoa da sua família ou qualquer outro órgão. Então, todas as pessoas que vão doar um órgão, elas precisam fazer uma sorologia para ver se tem Chagas, né? Mas menos a córnea, porque a córnea normalmente ela não contamina, tá certo? Mas sendo um rim, sendo o fígado, às vezes tem doador que doa parte do fígado pai para filho, isso pode acontecer. Então sempre se faz a sorologia antes, né? O mais comum são nos transplantes renais. No caso do transplante cardíaco, que sempre já é um doador pós-mortem, né? Aquela morte cerebral, aquela condição de morte cerebral. Então, se o paciente normalmente não tem tempo de fazer isso, mas caso a pessoa receba o coração de um paciente portador de doença de Chagas, então é feito o tratamento imediatamente após o transplante. Agora a transmissão por saliva, por suor, isso não existe, né? Não existe, né? Assim, o que se fala, existem alguns relatos muito raros, né, que em relação à relação sexual, estando a mulher menstruada, né? Mas esses relatos são extremamente raros, né? E aconteceram em décadas passadas. Recentemente a gente não tem nenhum registro de uma condição como essa. Porque depende da pessoa ser muito parasitada, né? E hoje em dia você tem um parasitismo bem menor, porque as pessoas não ficam se recontaminando. Muito bem, você está ouvindo Saúde é o Tema. A gente faz agora uma pausa e já voltamos na Rádio Universitária Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos. ZYI 775, AM 820 kHz. Rádio Universitária Paulo Freire, uma emissora da UFPE. Se liga, porque aqui tem papo reto. Todas as quintas-feiras, às 10 da manhã, a Rádio Universitária Paulo Freire apresenta o programa Papo Reto no Rádio. São temas da atualidade na visão popular da juventude. O Papo Reto no Rádio é uma produção do Levante Popular da Juventude e do Brasil de Fato Pernambuco e vai ao ar todas as quintas-feiras, às 10 horas, aqui na Rádio Universitária Paulo Freire. Para mim, a Rádio Paulo Freire vai ser muito importante para colocar em prática tudo aquilo que a gente está vendo nas salas de aula, que a população enxergue que a universidade está aqui para ela. A gente sonha muito com a possibilidade de ter uma rádio laboratório, né, de ter uma rádio experimental, uma rádio que integre a formação desses alunos com a realidade, com o cotidiano. E a Rádio Paulo Freire ela chega justamente nesse momento para poder trazer mais vida para esse processo, né, que a gente possa justamente pensar nessa comunicação como um direito para todos e todas. Rádio Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos.
Hoje estamos no especial do Cuscuz com Cordel, recebendo a cordelista Suzana Moraes. Quando eu comecei a escrever, eu sou recifense, né? A minha família toda é sertaneja, do sertão do Pajeú, uma cidade chamada Tabira. Mas eu sou daqui. E aí quando eu comecei a escrever, as pessoas perguntavam assim, você não tem algo mais regional? E aí é um dos estereótipos da literatura de cordel, né? O idosinho que fala o ai, oxente, vice. E aí eu respondia muito de imediato, eu sou recifense, eu sou de uma cidade praieira, eu sou da Manguetal, eu não posso ter um lugar de fala que não é meu. Então como é que eu vou ficar falando o tempo todo com os vícios de linguagem que não são meus, me apropriando do que eu não vivo, do que eu não sei o que é? Então o meu cordel, ele é urbano, sim. E por que não? Né? Mas não deixa de ser nordestino, né? Vamos aplaudir, porque isso é verdade. Sou apaixonada, eu quero levar essa plateia das minhas contações de história hoje. 7.000 pessoas, né? Não é isso? Rádio Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos. Se liga, porque aqui tem papo reto. Todas as quintas-feiras, às 10 da manhã, a Rádio Universitária Paulo Freire apresenta o programa Papo Reto no Rádio. São temas da atualidade na visão popular da juventude. O Papo Reto no Rádio é uma produção do Levante Popular da Juventude e do Brasil de Fato Pernambuco e vai ao ar todas as quintas-feiras, às 10 horas, aqui na Rádio Universitária Paulo Freire. Estamos de volta com mais uma edição do programa Saúde é o Tema, na Rádio Universitária Paulo Freire. Hoje conversamos sobre doença de Chagas. Conosco está a médica do Ambulatório de Doença de Chagas e Insuficiência Cardíaca do PROCAP, Glória Mello. No início do mês de junho, Pernambuco vivenciou um surto da doença de Chagas aguda no estado. Tudo começou em um retiro religioso que aconteceu no município de Ibimirim, no sertão pernambucano, durante a Semana Santa. Lá, as pessoas contraíram o Trypanosoma cruzi e ao menos 30 pessoas foram diagnosticadas com a doença de Chagas. Investigações foram feitas no local do evento e até o momento não encontraram vestígios de insetos que pudessem transmitir a doença. Isso leva a outra linha de investigação, a ingestão de alimentos contaminados. Por isso a gente pergunta agora quais são os alimentos que podem ser mais suscetíveis à doença de Chagas. A princípio, qualquer alimento pode se contaminar, né? É muito comum que sejam frutas. Por quê? Porque o barbeiro, muitas vezes, ele pode se alojar nas palhas, nas folhas das árvores. E, a partir daí, ele pode ficar junto a uma dessas frutas, e se não houver uma higiene adequada do alimento, pode haver contaminação. Uma outra possibilidade são pequenos animais selvagens, como saguins, como pacas, como outros animais, pequenos animais, podem vir, né, para se alimentar daquele alimento que está ali para o consumo daquelas pessoas, e ali ele vai comer alguma coisa e vai defecar também, e nas próprias fezes dele ali você pode ter o trypanosoma, né, e haver contaminação. E por que esse surto aconteceu? Porque cada vez mais, na verdade, a gente está ouvindo falar de surtos de doenças no Brasil. A gente estava conversando aqui no intervalo sobre o surto de sarampo em São Paulo, a questão da gripe também. Muito se discute sobre os casos que aumentaram bastante no começo do ano. Por que cada vez mais? Olha, o que acontece é o seguinte, e tem que haver aquele ditado que ainda tem muito valor, né? O preço da liberdade é a eterna vigilância. Então, é preciso estar atento. É preciso estar sempre atento para evitar esses surtos. Ou seja, no caso do barbeiro, a gente sabe que todo o alimento, né, tem que ser bem preparado, tem que ser lavado, higienizado, principalmente quando é preparo de polpas e tudo. As epidemias que têm ocorrido na região norte, com açaí e outras frutas, vem muito daquelas frutas serem coletadas a população que vive do extrativismo e aqueles sumos serem preparados sem a higiene adequada. Então, essas microepidemias que ocorrem na região norte, elas são consequência disso.
né? Por exemplo, aqui no Nordeste, no Sul, em outros os estados, em outras regiões do país, isso não acontece tanto. Por quê? Porque as frutas que vêm, elas normalmente já vêm pasteurizadas. Então, são sucos que já chegam, polpas que já chegam aqui nos outros estados pasteurizadas. Já na região Norte, muitas vezes as pessoas compram e vendem na feira o suco in natura, sem o cuidado adequado. Existe um alimento que a gente precisa tomar mais cuidado, prestar atenção, mesmo se ocorre a transmissão todo alimento, a princípio, pode ser contaminado, mas se você está numa região de mata, se você está próximo de uma área que você sabe que aquilo ali é uma área endêmica do barbeiro, ter sempre muito cuidado com os alimentos, ou seja, lavar bem todas as frutas, legumes, as carnes devem ser bem cozidas por um tempo prolongado, ter aquele cuidado da higienização, observar sempre não só o alimento, mas aqueles instrumentos, panelas, copos, liquidificador, onde está sendo preparado o alimento. Quais estratégias a gente deve fomentar para informar a população sobre os riscos dessa doença? Olha, nós, como já se sabe, a doença de Chagas é uma das doenças negligenciadas. Aqui no estado de Pernambuco, a gente tem o SANAR. O SANAR, ele é um serviço exatamente que trata não só da doença de Chagas, mas de outras doenças também que são, pouco divulgadas e pouco orientadas para a população, né? Como tracoma, como a malária, certo? Então, essa divulgação a gente tenta fazer através, né, dos meios de comunicação, né? E nós temos nas cidades onde existe uma incidência maior dessas doenças, o SANAR, ele procura divulgar nas escolas, nas áreas dos encontros religiosos, nas feiras, naqueles locais onde você tem um encontro maior de pessoas, e aí você pode distribuir um folheto, fazer uma divulgação. É o SANAR? SANAR. É um serviço do estado de Pernambuco. A senhora teria o telefone deles? A gente passa no final do programa. No final do programa. Uma coisa que eu queria entender, que a gente está falando tanto de doença de Chagas, tanto do nome dessa doença, mas não explicou ainda por que ela leva esse nome pro ouvinte. E isso é uma questão ligada com a história do Brasil, né? Exato, veja só, isso é uma coisa muito importante, é a oportunidade da gente falar sobre isso. Inclusive porque muitas pessoas pensam erroneamente que o nome Chagas vem de feridas no corpo. Uhum. A doença de Chagas não forma nenhum tipo de ferida no corpo, né? O nome vem por conta do descobridor da doença, Carlos Chagas, né, que descobriu a doença em 1909, certo? É uma doença que já tem 100 anos de descobrimento e é a mais brasileira de todas as doenças, porque ela foi descoberta, né, por Carlos Chagas, descobriu a doença, descobriu o agente causador, descobriu todas as formas da evolução da doença, né, todo o ciclo que o barbeiro faz para contaminar o homem. A única coisa que ele não descobriu foi o tratamento, né? E assim, ele iria até ganhar o prêmio Nobel, né? Mas infelizmente houve todo um movimento na Europa para que ele não ganhasse esse prêmio, né? Mas chegou praticamente a ser indicado para isso. Certo. Né? E naquela época, nessa época, a transmissão era mais... tinha outra forma, né? Ela é uma infestação, na verdade. Exato, a transmissão maior era vetorial naquela época. Aí entre a década de 40, 50 e 60, principalmente entre as décadas de 50 e 70, houve os surtos da transmissão através de sangue, certa doação de sangue, né? Mas a partir da década de 70, 99% dos bancos de sangue aqui no Brasil fazem o teste sorológico para todo doador e eliminam aquele sangue que foi doado e que possa estar contaminado. Certo. Então a gente conseguiu extinguir a transmissão através da doação de sangue. Doutora Glória, como você avalia a importância de eventos, debates e palestras que informem a população sobre a doença de Chagas? Olha, eu acho que isso é muito importante, né? Existem no Brasil 3 milhões de chagásicos, então, principalmente na forma crônica da doença, é importante divulgar, não só para
tirar alguns medos que existem, que não correspondem à realidade, mas para que aquelas pessoas que eventualmente sejam portadoras saibam que existe, quando não existe tratamento, o tratamento etiológico, ou seja, matar o Trypanosoma cruzi, existe a possibilidade de você tratar as complicações da doença, com medicamentos, com marca-passo, com cirurgias. Então, quem é portador da doença não deve entrar em pânico, deve procurar se tratar, porque a doença, mesmo não podendo ser curada, mas ela pode ser minimizada, os sintomas podem ser aliviados. Uma coisa que me vem à cabeça toda vez que a gente fala de doença de Chagas é aquela imagem que a gente tem na escola, de estudando a doença, de órgãos dilatados, órgãos imensos. Mas não é só isso, a doença de Chagas. Não são somente esses casos raros. É possível conviver com a doença? Isso, é possível conviver com a doença. Assim, a questão, como eu falei, é um pequeno percentual da população portadora da doença de Chagas que vai desenvolver as formas graves digestiva e cardíaca, né? A grande maioria ou não tem sintoma nenhum, e aí só precisa de um acompanhamento médico anual, ou tem pequenas alterações que também não interferem na qualidade de vida. Certo. Vocês que nos acompanham pelo Facebook podem fazer perguntas na live da nossa página. Procure por Rádio Universitária Paulo Freire e interaja com a gente. Deixe sua pergunta sobre a doença de Chagas, que repassaremos para a nossa convidada. Você está ouvindo Saúde é o Tema na Rádio Universitária Paulo Freire, a rádio que fazemos juntas. A gente faz uma breve pausa e já voltamos. CYI 775, Rádio Universitária Paulo Freire, AM 820 kHz, a rádio pública da UFPE. Olá, amigos da Rádio Universitária Paulo Freire, eu sou Ilana Ventura e espero ter a sua companhia e das crianças para ouvirem o programa infantil Cantando e Brincando nas Ondas do Rádio, todas as quintas-feiras, à 13h. Você quer que eu mostre uma estrofe desse folheto Ansiedade Lasca a Gente? Me lasca mesmo. E eu digo aqui, olha, eu começo assim, a bronca triste começa com a preocupação da mente preocupada com o dito ganha-pão. Geralmente o financeiro, o problema de dinheiro inicia a danação. O gasta mais do que pode, o querer tudo agora, o gostar de um fiado, o emprestado na hora, o salário fica pouco, é um negócio de louco, o dinheiro vai embora. Rádio Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos. Toda sexta-feira, das 10 às 11 da manhã, na Rádio Paulo Freire. Papos e Beats, com debates, cultura, música, direitos humanos e política, discutida com quem faz arte. Aqui na Rádio Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos. Hoje estamos no especial do Cuscuz com Cordel, recebendo o cordelista Ismael Gaião. Um dos seus cordéis assim, que ganhou mais projeção é o Seu Lunga Tolerância Zero. Comecei a observar os títulos de Seu Lunga e comecei a ler os livros, os cordéis de Seu Lunga que o pessoal escrevia. E percebi que eles se preocupavam muito em contar a história de Seu Lunga. Aí eu tive a ideia de fazer um cordel diferenciado. Eu digo, eu vou fazer um cordel que vai se chamar Seu Lunga Tolerância Zero, mas não vou contar a história de Seu Lunga. Eu vou contar piadas de Seu Lunga. E eu digo assim, eu vou falar de Seu Lunga, um cabra muito sincero, que ele não tolera burrice, nem gosta de lero-lero. Tem sempre boas maneiras, mas se perguntam besteiras, sua tolerância é zero. Ao entrar no restaurante, logo depois de sentar, o garçom lhe perguntou, o senhor vai almoçar? Lunga disse, não senhor, chame o padre por favor, vim aqui me confessar. Seu Lunga estava deitado na cama sem se mexer. E um amigo idiota perguntou a lhe bater, o senhor está dormindo? Lunga disse, estou fingindo e treinando para morrer. Lunga olhou pro relógio na frente de Gabriela. Quando menos esperava, ouviu a pergunta dela. Lunga viu que horas são? Ele disse, não, vi não, olhei para ver a novela. Seu Lunga estava pescando quando chegou o viriato. Perguntando, aqui dá peixe? Lunga disse, isso é boato. No rio só dá tatu, paca, cutia e teju. Peixe tá dentro do mato. Lunga trazia da feira, já em ponto de tratar, uma cabeça de porco. Quando ouviu alguém falar, vai levando para comer, ele só foi responder, vou levando para criar. Lunga entrou numa loja lá perto de Itaqui. Tem veneno para rato? Temos o melhor daqui. Vai levá-lo, está barato. Vou buscar o rato para vir comer aqui. Lunga indo ao enterro, encontrou Zeca Passivo. Seu Lunga, para onde vai?
pro enterro de Bill Ivo. E seu Bill Ivo morreu, não, isso é engano seu, vão enterrar ele vivo. Jacó estava querendo apostar no milhar. Vendo Lunga numa banca, disse, agora eu vou jogar. E foi gritando dali, Lunga, passa bicho aqui? Passa assim, pode passar. Na porta do elevador, esperando ele chegar, seu Lunga escutou um beijo pro seu lado perguntar, vai subir nesse momento? Não, que meu apartamento vai descer pra me pegar. Se encontrar com seu Lunga, conversa, mas com cuidado, pois ele pode ser grosso, mesmo sendo educado. Eu já fiz o meu papel, recitando esse cordel. A vocês, muito obrigado. Obrigado, gente. Durante o mês de julho, a Rádio Paulo Freire traz uma programação especial de férias, de segunda a sexta, a partir das 10 da manhã. Toda segunda tem Cidadania, Coisa de Todo Dia, Descomplica Dados, Saúde é o Tema e Entre. Terça tem Chega Junto, Cuscuz com Quê e Sessão Kids. Quarta, Arqueologia em Evidência, Saúde é o Tema e Musicac. Quinta tem Papo Reto no Rádio, Amplitude 88, Codinome Resistência e Cantando e Brincando nas Ondas do Rádio. E sexta tem Papos e Beats, Ecoideia e Várzea Cultural. Rádio Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos. Estamos de volta com mais uma edição do programa Saúde é o Tema na Rádio Universitária Paulo Freire. Hoje estamos falando sobre doença de Chagas. Conosco está a médica do Ambulatório de Doença de Chagas e Insuficiência Cardíaca do PROCAP, Glória Mello. Bem, entre 2008 a 2017, a maioria dos estados brasileiros registraram casos confirmados de doença de Chagas. A maioria dos estados brasileiros registram esses números todos os anos, né? Entretanto, a maior distribuição desses casos foram nos estados do norte. 95% deles aconteceram lá. Doutora, por que isso acontece? Veja, normalmente esses surtos mais recentes da doença de Chagas têm acontecido exatamente na forma oral. São pessoas que se contaminam através da ingestão de alimentos contaminados. No caso, as frutas, né? Aquelas frutas da região norte, né? Que são frequentemente coletadas numa condição de higiene inadequada e são preparadas também numa condição de higiene inadequada. Então, as pessoas compram a polpa ou comem o açaí sem que haja um cuidado, uma pasteurização, uma higienização e se contaminam, principalmente naquelas barracas que vendem em feiras, em áreas onde não existe uma vigilância sanitária maior. Certo. Agora, no Sudeste, em 2005, aconteceu também um surto, né? Porque esses surtos acontecem tanto no Sudeste como aqui também no Nordeste. O que foi que aconteceu? Esse surto no Sudeste foi um surto de contaminação através do caldo de cana, né? Então, a cana ela era cortada, preparada naquele triturador manual, né? E vinha com palhas e tudo, e ali provavelmente barbeiros estavam escondidos, estavam ocultos ali, não foi feita uma higienização adequada da cana e o suco saiu também com pedaços de barbeiro e consequentemente também com Trypanosoma cruzi ali, e houve uma contaminação, inclusive com mortes. A doença, em alguns casos, foi extremamente grave, de Chagas agudo, e demorou para que fosse feito o diagnóstico adequado. Por quê? Porque não é comum, principalmente no sul do país, a apresentação de a doença de Chagas e principalmente formas agudas da doença. Como por ser incomum, outros diagnósticos foram colocados como principais e só foi descoberto já quando os pacientes já estavam numa condição de maior gravidade. Agora é importante a gente frisar que esses surtos, eles geram muita desinformação, né? Isso. Toda vez que esses surtos são noticiados, a gente recebe mensagem, por exemplo, de amigos, parentes no WhatsApp, dizendo que não pode mais tomar caldo de cana, dizendo que não pode mais tomar açaí, porque vai encontrar o barbeiro. Não é para isso, né? Não é para isso. O que acontece é que sempre procure ver as condições de higiene em qualquer lugar que você fosse alimentar. Não só porque, não é só pela questão da doença de Chagas, mas as gastroenterites, outras, as helmintíases, elas também são transmitidas através de alimentos que são manipulados sem o cuidado adequado.
Então, você não pode chegar num ambiente que não tem a menor condição de higiene e se alimentar dali achando que vai passar incólume. Provavelmente você vai ter um risco grande de adquirir uma gastroenterite, uma infecção bacteriana, uma salmonelose, ou até mesmo uma verminose. E existe uma fiscalização disso? Existe uma forma que o consumidor ele possa identificar que aquele produto que ele está consumindo é confiável? Isso, a Secretaria de Saúde, ela através da vigilância sanitária, ela visita os estabelecimentos. Mas sempre que você for tomar um caldo de cana na rua, por exemplo, veja se aquela cana está higienizada, né? Se a pessoa se não tem ali moscas pousando, se está tudo limpo naquela barraquinha. Então, é preciso ter cuidado, porque o ideal é que todo alimento ele esteja higienizado e guardado em caixas para haver uma proteção, né? Então, nem sempre acontece isso. Às vezes a gente vê, principalmente com a cana, o pessoal tirando e não tira nem aquela casca externa, né? Já moe com tudo. Verdade. Bem, além das 30 pessoas que tiveram resultado positivo para a doença de Chagas no início do mês, outros 40 pacientes estão atualmente sob observação médica por apresentarem sintomas da enfermidade. Doutora, como é que está sendo o tratamento e o acompanhamento dessas pessoas? Bom, essas pessoas, a grande maioria delas está sendo acompanhada aqui no Recife, no ambulatório de doença de Chagas. No início do surto, algumas pessoas foram internadas na enfermaria de infectologia, chamada DIP, do Oswaldo Cruz, do Hospital Oswaldo Cruz. Mas elas já tiveram alta e continuam seu tratamento no ambulatório. Pessoas que não tiveram nenhum sintoma da doença também coletaram exames para investigação, né? E todas as pessoas que tiveram sintomas já estão recebendo e tiveram sorologia positiva, já estão recebendo tratamento lá no ambulatório também. O tratamento é o mesmo para todos, é o benznidazol, que é o medicamento que existe para tratar a doença, para matar o Trypanosoma cruzi. Como é que esse medicamento funciona? Bem, ele atua a nível do RNA e do DNA do inseto, né? Do inseto não, do barbeiro. Do barbeiro não, do Trypanosoma cruzi. Ele atua ali, ele interfere na oxirredução ali do DNA daquele parasito e, consequentemente, ele vem a morrer por conta dessa ação do medicamento, né? Uma vez que ele não consegue fazer aquelas trocas de oxigênio e gás carbônico dentro do sangue. Certo. A gente tem um comentário aqui do ouvinte Marcos Floro, na nossa live do Facebook, que ele está trazendo alguns dados aqui sobre a doença de Chagas, né? Como a gente falou, é uma questão endêmica em 21 países do continente americano. Estima-se que que mais de 90% dos infectados desconheçam essa situação por falta de oportunidade de diagnóstico e que no Brasil estima-se que hoje de 1 a 4,6 milhões de pessoas são afetadas pela doença. Ou seja, doutora, não é uma questão só do Brasil, né? A senhora falou que é uma doença típica do Brasil, mas é uma questão que não é só do Brasil. Ela foi descoberta aqui no Brasil, mas ela existe em toda a América Latina e com a questão das migrações, ela agora se globalizou. Muito interessante essa pergunta, porque dá a oportunidade da gente falar sobre isso. Até a década até o ano 2000, mais ou menos, assim, a gente tinha pouca divulgação disso, né? Então, o que é que acontece? A gente sabe que houve muita migração para o sul dos Estados Unidos, de pessoas do México e pessoas também de toda essa da América Latina, em busca de trabalho, melhores condições de vida. E esses latinos, eles chegaram lá, né? E, assim, muitos deles já chegaram portando a doença. Até então, os Estados Unidos eles não faziam nenhuma triagem sorológica para Chagas. Então, houve contaminação de pessoas e tudo através de doação de sangue contaminado, né? Isso também aconteceu com muita frequência na Espanha e em outros países onde se fala a língua latina, na Europa, as línguas latinas, né? Porque a migração maior foi dessa população. Né? Então, assim, hoje a gente tem doença de Chagas até mesmo no Japão, por conta de migrações.
Certo. Então, você que está acompanhando a gente no Facebook, deixa seu comentário na live, faça uma pergunta para a doutora Glória que a gente irá repassar para ela. Muito bem. Quais são as consequências que a doença de Chagas pode provocar no nosso organismo? Como eu falei, a doença ela tem vários momentos, né? Ela tem a fase aguda, onde normalmente ela tem sintomas como se fosse uma virose, né? Às vezes com comprometimentos maiores quando é nas crianças recém-nascidas, que aí você pode ter um risco maior, né? Inclusive na fase aguda, com miocardite, comprometimento do coração, comprometimento neurológico, tanto na transmissão materno-fetal como na criança contaminada, né? Através da picada do inseto. Certo? Então, você tem essa fase, que é a fase inicial da doença, a forma aguda. No adulto, geralmente, ela é mais leve, mas pode ter febre, aumento de gânglios, inchaço, falta de apetite, calafrios, astenia intensa. Então, esses são os sintomas da fase aguda da doença. Depois disso, você tem como que uma calmaria, ou seja, os sintomas desaparecem e a pessoa tem a impressão de que aquilo passou como se fosse uma virose. E depois de 25, 30 anos, uma parte daquelas pessoas, não todas, que foram picadas na juventude, na infância, vão desenvolver o comprometimento desses órgãos que eu falei, que é o coração, o esôfago, o intestino. Eventualmente, você pode ter outros órgãos acometidos, como a bexiga, né? Muitas vezes o sistema nervoso central, mas esses casos são mais raros. O mais comum, mais frequente, é o comprometimento cardíaco e o comprometimento digestivo de esôfago e de intestino grosso. A senhora falou que às vezes esses sintomas passam por um período que a gente não mais identifica eles. Isso. Daí a importância de a gente procurar atendimento médico, né? Não fazer o que muita gente faz, que é se automedicar, procurar informação na internet, né? Isso. É importante, se a pessoa teve uma exposição ao barbeiro e confirmar isso através de um exame de sangue, é um exame sorológico normal, você colhe o sangue e é feita a pesquisa para ver se há positividade. Então, se foram normalmente, para você fechar o diagnóstico, você concluir que aquela pessoa tem Chagas, ela precisa de 2 exames sorológicos realizados por técnicas diferentes no mesmo dia, né? E aí, aliás, sendo positivos, confirma que a pessoa realmente é portadora da doença. Certo. Né? Mas, geralmente, se você é de uma zona endêmica e você teve uma exposição, né, e você teve contato com o barbeiro, se você foi picado, então você deve procurar esclarecer se você é portador. Né? Caso você já venha com sintomas cardíacos ou digestivos, procurar um atendimento médico, o próprio médico já vai lhe encaminhar para fazer esses exames sorológicos. Já na fase aguda da doença, o diagnóstico não é feito por exame sorológico, e sim por pesquisa do Trypanosoma cruzi, em hemoculturas, em lâmina direta. São outras técnicas que se usam, porque aí você vai ter mais a pesquisa do parasito, porque ele está circulando no sangue periférico, enquanto que na forma crônica da doença, o parasito ele está mais alojado nos órgãos e a quantidade de Trypanosoma cruzi circulando no sangue é pequena. Então, testes imunológicos é que vão realmente detectar se a pessoa tem ou não a doença. Certo. Doutora, eu queria saber uma coisa. É possível que a pessoa tenha a doença e não saiba? Sim, como eu falei, a maior parte das pessoas que têm doença de Chagas estão na forma indeterminada, ou seja, é uma forma que a pessoa não sente absolutamente nada e também não tem nenhuma alteração, apenas o exame é positivo no sangue. E a pessoa vai descobrir, por exemplo, se for doar sangue ou se for doar um rim para um irmão, para um parente. Então ela faz o exame sorológico e aí descobre que tem Chagas. Né? Então, assim, a grande parte da população que tem Chagas se encontra nessa condição, na forma indeterminada. Certo. E como a gente falou no começo do programa, foi em 1909 que o médico Carlos Chagas descobriu pela primeira vez o Trypanosoma cruzi, né? Isso. De lá para cá, doutora, desde a descoberta da doença, dos primeiros anos, né, de tratamento, o que mudou em relação à questão de políticas públicas em relação a essa enfermidade? Isso, olha... eu acho que a conquista mais importante de todas foi a erradicação da doença nos bancos de sangue, ou seja, é o teste, né, sorológico para todo doador.
né? Isso realmente impactou muito, né, na possibilidade da transmissão da doença de Chagas, né, através da doação de sangue. Né? Um outro fator foram as medidas habitacionais, né? Assim, você vê hoje, né, a política de construção de casas, né, e tudo, o cuidado, a informação também é um fator muito importante, né? Antigamente é muito comum no ambulatório, quando você vai atender aquele senhor, aquela senhora bem idoso, já com a doença de Chagas já avançada, numa fase bem tardia, eles contarem que eles brincavam com os barbeiros, inclusive botavam o barbeiro no braço para picar eles, porque achavam que aquilo ali não transmitia nenhuma doença. Então, a desinformação também era uma coisa muito grave naquelas décadas de 40, de 50. Né? Então, hoje você tem, na escola se fala sobre a doença, né? Você tem uma divulgação como agora que a gente está aqui falando na rádio, né? Existem programas que falam sobre isso, existem políticas de combate e de informação sobre a doença. Sem dúvida que houve uma melhora, né? Inclusive a questão da dedetização das casas, né? Que é uma condição que houve também, que a gente perdeu um pouco disso nas últimas décadas, porque muita gente dos programas de borrifação foram transferidas para trabalhar no programa da dengue, mas sem dúvida que quando ocorre o encontro de algum barbeiro em alguma casa e a Secretaria de Saúde é informada, ela manda também a equipe para borrifar, para acabar com aqueles barbeiros. Agora, claro que muito mais poderia ser feito, né? Mas que, sem dúvida nenhuma, que a doença teve sua regressão, né? Teve sua redução, né? Em relação às décadas passadas, sem dúvida nenhuma. A doença de Chagas é uma questão importantíssima de saúde pública para o Brasil, certo? Existe, sendo assim, existe uma população que é mais afetada pela doença? Você acha que sim ou não? Sim, existe, claro, né? Toda aquela população que está mais próxima, né, do vetor, ela é afetada. Então, aquelas populações de maior risco são as populações ribeirinhas que vivem do extrativismo, certo? Principalmente na região norte do país. Pessoas que do interior, do sertão, do agreste, que vivem em áreas de desmatamento, né? Também no Mato Grosso do Sul, naquelas áreas também onde você tem grande áreas de desmatamento, construções de novas cidades, de rodovias, naquela população que está ali trabalhando diretamente próximo à mata que vai sendo devastada, são pessoas que se expõem também muito ao vetor, aquelas matas de babaçu. Então, são pessoas que também têm a possibilidade de adquirir a doença, né? Essas são as pessoas que têm maior risco. E que políticas públicas a senhora acha que ainda falta que a gente desenvolva, que o Brasil desenvolva, para justamente lidar com essa questão dessas pessoas, essa questão dessa doença mesmo, da doença de Chagas? Olha, informação é tudo, né? Então, assim, eu acho que a informação pode melhorar nas escolas, nas reuniões, nas prefeituras, né? Fazer com que essa informação chegue ao homem do campo, chegue às pequenas comunidades, né? Isso é muito importante. A melhoria das condições habitacionais também, né? E sem dúvida nenhuma, uma política contra o desmatamento, contra essa condição, essa invasão de terras também para criar gado e tudo, sem o menor respeito ao meio ambiente. Isso também é um fator, né? O cuidado também, as populações é uma questão ecológica também. Questão ecológica também, né? A questão dos sem terras também, eles muitas vezes constroem casas próximas a essas regiões. Tinha que haver uma política de acolhimento dessas pessoas, de cuidado ali, porque também existe a possibilidade de contaminação. Inclusive lá no ambulatório nós já recebemos adultos e crianças que tiveram contaminação por conta dessa condição habitacional, vamos dizer assim, emergencial. Né? Então, são essas políticas de informação e de cuidado com a população mais carente. Ou seja, é uma questão de saúde pública, é uma questão ecológica, é uma questão social. Isso. São múltiplas facetas desse problema. A doença de Chagas, ela tem isso. Ela tem a possibilidade de mexer com tudo, né? De você ter que mudar, né, a maneira de encarar o problema, né?
Muito bem. A gente já está chegando perto do final do programa, mas eu gostaria de saber ainda qual mensagem a senhora deixa para a população sobre a doença de Chagas. Informar, né, que as pessoas não entrem em pânico, que, como eu falei, né, mesmo a pessoa que foi contaminada, se foi recente, ela pode fazer o tratamento é gratuito, o tratamento é feito pela Secretaria de Saúde, então ela deve procurar a Secretaria do seu estado, da sua região e se informar, fazer exames para ver se realmente ela tem necessidade da doença e o medicamento vai ser garantido a ela. Em relação às pessoas que já têm a doença, né, também numa forma mais grave, como eu falei, às vezes não existe cura, mas o tratamento dá condições de melhorar a qualidade de vida dessas pessoas. Então sempre deve ter esperança e não entrar em pânico quando descobre que tem a doença. É certo. E o programa Saúde é o Tema recebeu hoje a médica do Ambulatório de Doença de Chagas e Insuficiência Cardíaca do Procap, Glória Mello. Glória, mais uma vez, muito obrigado. Eu sei que daqui a senhora vai partir já lá para o ambulatório. Tem muito trabalho pela frente. A gente agradece muitíssimo por ter aceito nosso convite. Ok, muito obrigada. Bom dia aí a todos os ouvintes. Esse programa foi apresentado por mim, Henrique Jonatas. E Roberto Peixoto. Na produção, Henrique Jonatas e Roberto Peixoto também, nos trabalhos técnicos Catarina Polônio e nas redes sociais Soraya Bevenuto. Toda essa nossa equipe é formada por alunos do curso de Comunicação Social da UFPE, pois a Rádio Paulo Freire é uma rádio escola. Além disso, esse programa também teve a supervisão da coordenadora operacional da Rádio Paulo Freire, Catarina Polônio. E a música tema do nosso programa é a faixa Funk Element do B-Sound. Nós ficamos por aqui, agradecemos pela sua companhia e lembramos que agora você fica com a seleção de forró. Vamos forrosar aqui na Paulo Freire daqui a pouco. Muito obrigado. Já, na verdade, né? Muito obrigado e até mais. Tchau, tchau. ZYI 775, Rádio Universitária Paulo Freire, AM 820 kHz, a rádio pública da UFPE. Hoje estamos no especial do Cuscuz com Cordel, recebendo a cordelista Suzana Moraes. Vou fazer agora um cordel que eu escrevi pro Dia Internacional da Mulher. Aí, perfeito. Pode ser assim? Pode. Então vamos lá. Vamos lá. O mês de março é marcado como o mês da resistência.